perder tempo. Chega de gente só batendo ponto no Arena Jovem. Eu não sei se é da sua época, provavelmente não, mas quando eu trabalhei no Brasil durante um bom tempo, nós tínhamos um cartão que dava acesso à entrada da empresa. E lá dentro tinha uma máquina muito grande, dependendo da empresa, era grande ou era menor. Você pegava aquele cartão e passava ali, e aquilo ali ficava registrado. A hora que você entrava na empresa e a hora que você saía, você fazia a mesma coisa. Tanto para a hora do almoço, voltava do almoço, e na hora do fim do expediente. Alguém que pegou isso? Pessoal novinho também. Isso se chamava marcar ponto. E no final do mês, o seu chefe sabia qual horário que você entrava, o horário que você saía, o horário que você saía para almoçar e voltava, enfim. Ele tinha uma ideia daquilo que... se você estava cumprindo horário ou não. E sabe qual é a sensação que eu tenho, igreja, Arena? É que muitos de vocês chegam aqui com os seus cartões e batem ponto. Chega lá, bate ponto. Eu confesso para você que muitas vezes eu chegava na minha empresa e falava, uau, que vontade de não estar aqui, mas eu tenho que bater o ponto. Eu passava o cartão, tinha umas empresas mais antigas, faziam um barulho, tinha umas coisas mais, uns pontos mais tecnológicos. E eu confesso para você que muitas vezes eu falava, cara, só estou aqui para bater ponto. E eu vou confessar para você, Arena, que a sensação que eu tenho é que muitos de vocês estão aqui para bater ponto. Isso é péssimo. Isso é péssimo. A sensação que eu tenho, eu posso estar enganada, é que você está aqui para dizer, vim. Ah, Jesus, segura a minha língua, prega lá na cruz. Ora, irmão, para Jesus segurar minha língua, porque não dá. Chega. Quando, Arena, liderança, líder, quando que vai voltar essa paixão por Jesus, aquela que te fez sair da lama do pecado podre? E você vai ficar fingindo aí que você está fazendo, você está dando migalhas para Jesus. Isso me enoja. Porque nós oramos pela igreja do Senhor. E quando a gente ora pela igreja, o Senhor cobra a gente. Porque nós damos a cara a tapa pela igreja do Senhor. E o Espírito Santo fala, não dá mais, Bianca. Ou dá ou desce. Ou vai ou racha. Ou esse povo para de fingir do que está fazendo, ou eu vou cobrar de você, que está fingindo também que não está vendo, Bianca. Eu estou vendo. Mas eu quero dizer para você, Arena, que essa liderança não está fingindo que não está vendo. A sua migalha, guarda para você. Não traz para Jesus. Não existe, eu não sei quem te iludiu, que igreja... não há sacrifício. Eu não sei quem te iludiu. Eu não sei quem te iludiu de ver uma vida, bispa, você viaja muito. Eu não sei quem te iludiu de olhar para a minha vida e achar que a minha vida é glamurosa. Eu não sei quem te iludiu. Tira uma semana. Sério, se você tem coragem, bispa, eu quero passar 2 semanas com você. Eu vou fazer de tudo para você ficar comigo 2 semanas. Vou fazer de tudo. Se tiver coragem, você me procura no final do culto e fala, bispa, eu quero ficar 2 semanas com você, por favor. Para já eu quero que você veja o que acontece dentro da minha casa. Eu quero. Porque o que as pessoas supõem, sabe? Nós vivemos numa geração de pessoas que ficam supondo as coisas. E não só supõem, elas passam para frente. A igreja não era suposto ter assim. Era suposto eu e você estávamos fazendo diferente. Ei, Arena, chega. É por isso que passa vento na cela e você vai. É incrível, é incrível. Eu falo, eu falo, Marcelo, não é possível. Pastores sendo indiciados pela polícia e as igrejas cheias. Pastores
que fabricam milagres. Nós vivemos numa geração, irmãos, que as igrejas fabricam milagres e você vai lá, patetão, atrás. Cara, cadê o discernimento? Cadê o discernimento? Cadê a profundidade? Cadê a raiz? Cadê a sua raiz que vai bater esse vento e não vai fazer você sair fora? Porque você pode até continuar na igreja, mas o seu coração não está mais aqui. Você conhece uma história de alguém que dormiu na janela e caiu para fora? Tipo isso. Que perigo. E sabe o que ainda é pior? Quem chega, vê isso. Cadê a paixão? Cadê o amor? Cadê a entrega? É por isso que há problema nos ventos de doutrinas. E a Bíblia é muito clara, queridos. O nosso texto base, Efésios 4, 14 e 15, Paulo falando à igreja de Efésios, eu falei, esse texto Paulo fez para hoje. Paulo fez para a nossa igreja. Paulo estava escrevendo, só faltou falar Sara, nossa terra, Lisboa. O propósito, diz assim a palavra do Senhor, o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, e para lá, e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Nossa, tem palavra mais atual do que essa, gente? Tem palavra mais atual do que essa? Aí você entra na igreja, você fica olhando para o bispo e para a bispa. Deixa eu ver se ela vai rir. Meu irmão, olha para dentro de você, cuida do seu coração. Já começa o culto sem mentir. Ai, eu não quero mais nada, você me satisfaz em tudo. Mentira! Você é um eterno satisfeito. Vive olhando para a vida do outro e tendo inveja. Insatisfeito. E você tem cara de pau de levantar a mão aqui na frente e dizer, ai, que eu não me importo com mais nada, você me satisfaz. Já começa o culto mentindo. Ah, Jesus, eu falei para você orar, segura a minha língua, dela na cruz. Porque é incrível como você tem facilidade de olhar para o que o outro não faz e você não olha para o que você não faz. Como você tem facilidade de vir e caminhar. Eu estou olhando. Eu ainda tenho que ouvir, sabe o que, queridos? Eu tenho que ouvir cada coisa. Jesus. Nessa igreja, então, mulher prega. Sabe por que nessa igreja mulher prega, irmão? Porque nós estamos vivendo uma geração de homens bananas, de homens omissos, homens fracos, onde dentro de casa quem manda é a mulher, quem manda é o humor da mulher, porque se ela der pitizinho, vai embora, o homem dá 5 passos para trás, fraco. Não é porque a mulher fala alto não, porque não teve uma mensagem andando por aí chamando meu homem de banana. E eu te desafio a você ficar 2 semanas comigo na minha casa, para você ver quem tem a banana lá dentro de casa. Eu te desafio. Eu te desafio. Porque não é porque uma mulher é forte, ou uma mulher tem quê de liderança, que o homem dela é fraco não, querido. Tem muita sonsa. Livrai-nos da sonsa. Já viu isso na Bíblia? Muita mulher que fala baixo. Não estou te incentivando a falar alto, em nome de Jesus. Não fale alto, não grite. Isso não é legal, não seja barraqueira, isso não é legal. Mas isso não é sinônimo de nada. Voltando ao assunto, sabe por que o Senhor, se você ler Bíblia, você vê que as mulheres sempre fizeram parte do ministério de Jesus. Com dinheiro, irmão. Elas estavam pegando do marido? Provavelmente. Mas estava lá, a mulherada bancando o ministério de Jesus. Porque eram as primeiras a serem tocadas, eram as primeiras a serem convencidas, eram as primeiras a falar, cara, esse cara me olha diferente, numa época onde mulher não valia nada. Mas hoje, muitas vezes o Senhor levanta mulheres por falta de homens.
Nós vemos pais omissos. Nós sabe o que a gente vê? Pai que bota medo em filho. Ah, é fácil, deixa eu te falar. Estou falando, aí tem os outros, tem o outro extremo, né? Os machões, que é na base da porrada, é na base do soco, é na base do grito, é na base do medo. É muito fácil você mandar numa mulher assim. Eu quero ver você convencer essa mulher em amor a te obedecer. Se você passar 2 semanas lá em casa, você vai ver como é que acontece lá em casa. Te desafio. Você tem peito para ficar comigo 2 semanas, para você aprender a ser homem? Você, mulher, recém-casada. Manda seu marido para lá, vai aprender uma boa lição. Os burros velhos já é mais difícil. Não estou falando que meu marido é perfeito, pelo contrário, se eu for parar para falar a lista de defeitos dele aqui, não vai dar tempo. Mas é porque andaram espalhando aí que ele é uma banana, porque eu falo pra cacete, então é assim. Aí eu tenho que ouvir que na igreja, mulher prega. Ah, o povo não lê nem Bíblia. Aí sabe quem fala uma coisa dessa? Gente que não está na igreja. Que não tem compromisso. Que não sabe o que é vida de igreja. Arena, chega de migalhas. Sabe por quê? Porque tem soprado ultimamente ventos de doutrinas falsas. Ventos de doutrinas anticristãs. E você tem ido atrás delas. E o que vai te segurar? E não é igreja não, querido. Igreja é como é que eu posso falar? Igreja é uma ajuda. Igreja é uma ajuda. Porque a brasa fora do braseiro, eu teria várias explicações para falar aqui para você sobre isso, vários exemplos vividos por mim. Essa semana nós estivemos no Algarve, na igreja do Algarve, no aniversário da igreja, das 2 igrejas do Algarve, e eu entrei naquele lugar, eu cheguei no Algarve com o bispo Marcelo, nós abrimos a igreja lá, o Lucas estava com 2 meses de idade, hoje meu filho está com 18 anos, então eu entrei quando eu entrei em Portimão, me voltou um filme na cabeça, ver aquela igreja crescendo. Sim, dificuldade. Nós estamos aqui com a pastora Lilian, minha cunhada, um beijo, te amo, pastora. Com dificuldade, mas a igreja tem crescido. E sabe, aquela manhã eu pude abrir meu coração lá e falar como eu cheguei naquele lugar. Cheio de incertezas, mas dando o meu melhor. Com meu filho junto comigo. Junto comigo, pendurado no meu peito, que o bicho mamava. Eu não quero que você compare seu papel de mãe com o papel de ninguém de mãe, nem de pai. Não é isso, querido. Mas cuidado. Existem evidências. Existem evidências, existem coisas que comprovam e que mostram o que é sacrifício, que gera fruto, e o que é, e aquilo que você deixa de sacrificar e apodrece dentro da sua casa. Você tem evidências bíblicas disso, irmão. Mas você está fingindo que você não sabe. Você está se escondendo atrás da sua história. É o quê? Qual é a sua história, Arena? Qual é a sua história que você está se escondendo? Ou você acha que você está fazendo para mim? Não é para mim, para o bispo Marcelo. Ou você acha que o que você gera de lucro para a igreja não é para mim, irmão? Ei, não é para mim, é para você, é para os seus filhos, é para os seus netos. Você não sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer, você não sabe como, todos os detalhes. Mas você sabe a importância da igreja do Senhor se manter de pé. E você tem dado migalhas, fingindo que está tudo bem. Ainda traz para cá seu ego, né? Seu ego gigante. O ego, é uma briga de ego. Não vou tocar. Ah, Jesus! Segura, minha, não vou no discipulado, não, eu vou faltar, ai, querido, para de fingir, porque quem vai pesar a mão em você não é bispo Marcelo e bispo Bianca, é o Senhor. É melhor que você não esteja, do que você fingir que está.
vomitar-te-ei da minha boca se fores morno, ou esfria, irmão, ou esquenta. Vomitar-te-ei da minha boca, não sou eu quem disse, é palavra do Senhor. Para de bater ponto. Nessa instituição aqui não rola ponto. Não rola, não rola. Aqui é coração, aqui é alma, aqui é mudança. Aqui é tipo, caraca, Jesus, sua graça, joga o meu pecado no chão. Eu venho hoje pagando de pecador. Eu quero dar o meu melhor, mas o que você tem dado? Porque os ventos têm soprado. E quando o texto aqui fala que bate vento, bate onda, e que é importante que que o cristão não seja como criança, para que esse vento carregue de um lado para o outro. Aí o texto está falando sobre maturidade espiritual. Quantos anos de igreja você tem, irmão? Quantos anos você anda com Cristo? Quantos anos você diz que faz seu devocional? Quantos anos você diz que vive uma vida de oração? O que tem produzido para fora? O quê? Ou você acha que é só para você? Eu vou ter que repetir. Não é só para você, irmão. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui ouvindo a palavra. Mas o que você faz com isso? Ou você precisa do ambiente certo? Não, no ambiente, na igreja, quando você está, quantos de nós nunca fez isso? Na hora do culto, Jesus vai te entregar tudo, né? Ai, nada mais me satisfaz. É só você ali no culto. Aí você muda o ambiente, aquilo ali já não é mais daquele jeito. Aquilo ali, aquela empolgação daquela entrega, Jesus, conta comigo, já não é mais assim. A prioridade já muda de lugar. Queridos, eu vou fazer um parênteses, eu não sou a favor de você ser ativista gospel, não sou a favor. Se você está no louvor, se você está em alguma escala da igreja, e eu não sei, o bispo Marcelo e o seu líder não sabem, que você está sendo altamente sacrificado, isso não é de Deus. Uma coisa é um período, olha, bispo, estou cobrindo aqui, né? Estou cobrindo o louvor, sei lá, a bateria, porque 2 bateristas estão doentes, não sei, existem períodos, tudo bem, mas eu não sou a favor de escravidão gospel, não sou. Essa igreja não é a favor disso, porque tem muita gente folgada, muito crente otário, que vê um bonzinho e põe o outro bonzinho na escala para fazer, mas aí você é bobão, você para de ser bobão e se impõe em nome de Jesus. Dê limite. Fala, não vou fazer. Por quê? Porque eu já fiz, eu fiz. Não, essa igreja não é a favor disso. Mas você não venha entregar o seu pior, porque não é para mim, é para Jesus. Entregue o seu melhor. Tem uma geração olhando para você. Eu já falei isso, seus filhos estão olhando para você, estão olhando para a sua família, que se calhar não é cristã, e não dá exemplo. Estão olhando para os dois. Quem que eles vão querer seguir? Põe na balança. Põe na balança. Aí você precisa do ambiente certo, a música certa. Ai, com a música certa então, ai que delícia. Ai, estou sentindo. Eu tenho um pavor disso. Última revisão de vida meu no Brasil, eu estava trabalhando. Uma irmãzinha lá na frente, ai que delícia. Ai, estou sentindo. A Bispa Vera virou para mim e falou assim, pode botar a mão na cabeça que é demônio. Batata. Demônio. Demônio também faz isso, irmão, acha bom. Ai, sou teu, Jesus.
O ambiente certo, eu preciso do ambiente certo. Que ambiente é esse, meu irmão? A vida é assim. A vida do cristão é uma loucura, é uma guerra. A gente fala isso todo dia aqui. Todo culto a gente fala. Bispo Marcelo prova na palavra. Pastor Aisle dá uma aula disso. Pastor Arthur. E você ainda não aprendeu que você está em guerra e você está fingindo que você não está. E você está fingindo que você está no controle da sua vida. Ei! Que é o quê? Aí sopra um vento. Venha receber a bênção. Jesus! Pastores sendo processados, fugidos do Brasil aqui, a igreja cheia, irmão, e você vai lá para ouvir o número do seu CPF, bobão. Não gosto de falar da minha raça, não gosto, não quero falar mal de pastor, mas a questão é, ei, para de ser bobo e boba. O Senhor tem te dado pessoas sérias, uma célula para você frequentar. Bispa, meu líder não está falando coisa de Deus. Procura o Bispo Marcelo. Bobão, fica calado aí, porque e se esse líder crescer de forma errada e você não falar nada, você vai para o inferno junto com ele. É realidade. Eu não sou onipresente, eu não sou onipotente, eu não sou onisciente. Então, se nós não chamamos atenção, é porque você não traz a nós. Você é cúmplice, irmão. Por quê? Eu vou falar uma coisa para você. A gente só não confronta quando a gente não sabe. E chega. Cutuca aí quem está do seu lado. Fala, chega, já deu. De fingir que você é crente. Chega. Não, fingir que você é líder. Chega de você fingir que você é líder. Você não é líder nada. Você está querendo alimentar seu ego. Você quer título. Chega. Ou você encara essa direito como deve ser, ou você procura outra igreja, irmão. Eu não tenho medo de pregar para uma pessoa, aliás, já fiz isso para muita gente, muitas vezes, pregamos para uma pessoa. Não era literalmente uma pessoa, porque tinham 3 no louvor, mas era uma sentada, com as 3 no louvor, 4 comigo, Marcelo, 5, 6, e o Lucas mamando 7, 6,5. Lucas mamando, eu ficando com as crianças. Minha filha, eu não sou melhor do que vocês em nada. Mas quando você olhar para a minha vida e querer comparar com a sua, caminho o caminho que eu percorri. Queira saber a estrada que eu trilhei. Não fale de mim sem você saber o que eu trilhei. E não fale de mim sem você falar a minha história. Conta a história toda, cacete. Por que você só conta o capítulo que te interessa? Você faz isso com outras pessoas. Hoje, eu estou olhando para uma galera aqui, para uma geração que estava tendo que ser. Sabe o que teria que estar acontecendo na sua vida hoje? De muitos que estão sentados aqui. Você está sendo ungido pastor, você está sendo ungido bispo hoje. Esse ano que vem. Mas você tem negligenciado o seu chamado. E você tem ido para cima do seu chamado muitas vezes pelo ego. Não pela motivação certa. Nós temos uma geração de pessoas que tem feito certo. Eu estou de cara. Eu falo, caraca, Marcelo. Converso com algumas pessoas, falo, caraca, tem uma galera nova aí, querendo namorar santo. Cadê a galera aí que está? Eu resolvi esperar, cadê? Levanta a mão, gente, fala, não tem problema se você errou no passado, se a partir de hoje você quer acertar, fala, eu escolhi esperar, bispa. Aleluia, é isso, meu irmão, não é passado não. Quem joga passado na cara é diabo, e aqui ele não tem vez. E o Espírito Santo fala assim, quer renovar tudo? Quer fazer diferente? Então levanta a sua mão e fala, eu escolhi esperar. Aleluia, é isso. Tem uma galera que está querendo fazer isso. Eu vejo. Tem uma galera nova renunciando à carne. Tem uma galera nova falando, mãe, eu quero namorar certo. Eu fico, uou. Uma vontade de falar, filho, dá uns beijinhos. Ele é jovem. Eu falo, filho,
Deus vai te honrar. E eu falo isso para você, eu tenho vocês como meus filhos. E eu estou brigando com vocês assim porque eu vou ter vocês como meus filhos. E eu quero falar para você que em cima do seu posicionamento, Deus vai lhe honrar. Olha, ele nem foi solteiro que bateu palma não, foi casado. Deus lhe honra, agora para de ficar fingindo que você está vindo para a igreja, quando você está vindo para a igreja para ver mulher. Para de fingir, irmão. E você também, miúda, para de ficar fingindo que você está vindo para a igreja ver Jesus. Jesus, agora o Arthur mudou de nome. O João agora é Jesus. Para de fingir, pelo menos joga real. Tem gente que joga real, tem gente que fala assim, bispa, estou vindo por causa de fulano. É mais bonito. Ou hoje, em nome de Jesus, decide trocar isso. Se fulano for de Deus para mim, eu continuo, amém? E nós vivemos de emoção. Eu vejo uma geração de jovens que se emociona. Bispa, tem problema eu chorar? Claro que não. O espiritual e o emocional estão abraçados. Quando o seu espiritual é mexido, quando o Espírito Santo te toca, a sua emoção, ela aflora. Você tem controle dela, ok? Você tem controle das suas emoções. Quando você está no mover do Espírito Santo. Mas é natural nós querermos dançar diante de Deus, chorar diante de Deus. Muitas vezes nós estamos tão preocupados, descabelados mesmo pelos problemas da vida, e o altar é um lugar seguro para isso, para você se abrir, se jogar. Mas se isso só ficar no âmbito emocional, aí não é Deus. Mexe com a sua emoção, atinge o seu espiritual e gera mudança. Ah, jovem, você precisa vir todos os dias para o Arena, todos os sábados e sair diferente daqui. Aos domingos sair diferente daqui. A palavra de Deus é tão linda que você ouve o mesmo verso e você sai diferente. E você é impactado de forma diferente. Realmente, se você ler a Bíblia de qualquer forma, são palavras difíceis. É um bando de texto, às vezes, desordem, porque não está a Bíblia cronologicamente escrita. Ela não está escrita na cronologia, ela não está dividida na cronologia pelos livros. Realmente, você pira o cabeção, mas se você convida Jesus para morar no teu coração, se você é cheio e você convida o Espírito Santo para morar dentro de você, o Espírito Santo te traz entendimento. Fala comigo, entendimento. É isso. Você precisa de entendimento. Irmão, você precisa buscar esse entendimento em Deus, para que o vento sopre e você não vá carregado. O texto aqui de Efésios 4, 14, 15. E eu não li o 15. Vou ler de novo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor. Olha isso, gente. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meu irmão, cresçamos, é no plural. A pergunta que fica, o carinha ali do vídeo perguntou: ei, por que eu começo, mas eu não permaneço? Eu vou fazer mais perguntas. Ei, você tem uma fé madura? A sua fé já passou de uma fé imatura para uma fé madura? Você já evoluiu na fé, na sua vida com Cristo? Porque o texto aqui está falando de uma fé imatura, que é carregada por momentos, que vive de momentos. E a vida com Deus, sim, é uma caminhada, é uma trajetória,
Mas não são momentos aleatórios e soltos na sua linha do tempo. É algo costurado, é algo que é vivido diariamente. Aquilo, por isso que a importância de nós toda vez voltarmos, todos os dias, se for preciso, irmão. Eu não sei, você casado, se você tem esse costume, mas em algumas crises durante o meu casamento, eu tive que parar e falar, caraca, o que me fez casar com meu marido? Nós temos crises dentro do casamento. Eu falo, não, peraí. E a vida com Deus, você diariamente precisa se lembrar do primeiro amor, porque o primeiro amor é lindo, é aquele que te atrai, que te traz para perto. O primeiro amor é aquilo que você passava o dia todo enfurnado naquela salinha lá atrás, para trocar um versículo ali, quando lê a Bíblia. Esse é o primeiro amor. Olha, gente, botar no grupo assim, olha, gente, não tem ninguém para projeção. Eu vou, bispo. Ei, isso é primeiro amor. Isso é primeiro amor. É claro que nós temos momentos da vida, queridos. Nós somos mães, quando nós somos mães não é fácil, nós amamentamos, quem amamenta sabe que não é fácil, temos o puerpério, temos muitas fases da vida, mas cuidado para você não se perder em nenhuma delas, porque no meio dessas fases, você esfria, e aí passa um vento, e te leva, porque é só como está a sua fé. E aí sabe o que eu ouço? Eu tenho que ouvir essa também. Sabe o que eu desejo para vocês? Tudo, mas nenhum vai ficar de fora. Eu desejo para todos vocês, que vocês sejam pastores de igreja. Cada um de vocês na frente de uma igreja. Eu desejo isso para vocês. Para a gente ganhar Portugal para Jesus. Imagina cada um daqui, cada pessoa aqui uma igreja representada. Aleluia. E depois para você lidar com alguém como você dentro da sua igreja. Ó que legal. Bacana. Imagina. Não, mas está tudo bem. Porque as pessoas que vão estar debaixo de você vão falar de você aquilo que você fala de mim. Está tudo ótimo. Aleluia. Glória a Deus. Eu desejo para você. Juro, Marcelo, minha meta é abrir uma igreja para cada um aqui. Não, tira uma foto. Eu abro e você toma conta. Juro para você que você vai crescer anos-luz. 10 anos em um. Mas voltando. Aí eu ainda tenho que ouvir aqui assim, dizer assim, minha fé está fraca porque não tem milagres na minha igreja. Irmão. Vou te falar uma coisa para você. Jesus, segura a minha língua. Vou te falar uma coisa para você, nós temos a tendência de acharmos que se nós víssemos mais milagres, e eu me ponho nessa lista porque eu já questionei ao Senhor algumas vezes nos nossos papos íntimos sobre isso. Nós temos a tendência de acharmos que se nós víssemos milagres, nós creríamos mais. Isso é totalmente mentiroso e eu vou te provar na Bíblia. Eu quero relembrar com você a cena, a passagem de Lucas 9, ele tem também em Marcos, e se eu não me engano em Mateus também. Mas eu quero rever essa cena com você de Lucas 9, é do 28 em diante. E eu vou falando sobre ela aqui para a gente ganhar tempo. Jesus vai com seus discípulos para esse monte. 3 deles sobem com ele. Pedro, Tiago e João. Jesus e seus 3 discípulos sobem para o monte. E a palavra diz lá em Lucas 9, a partir do 28, que Jesus sobe no monte para quê, igreja? Alguém sabe? Para orar. Jesus vai orar. Irmão, como é que está a sua vida de oração? Ei, bobão. Crente que não ora é um crente kamikaze. E outra, posso falar uma coisa para você? É só a gente conversar 10 minutos com o crente que a gente vê se ele orou ou não. Se ele ora ou não. Não, e se pegar o microfone aqui, então, a
gente vê qual é o crente que ora e o crente que não ora. Se você for dar uma célula, Jesus, dá para ver. Por isso é para você ter vergonha na sua cara e ter uma vida de oração. Jesus sobe no monte, Lucas 9, a partir do 28. Olha a cena, Jesus sobe no monte, Pedro, Tiago e João com ele. A palavra diz que ele ora. E os discípulos cansados. Gente, tá, continuando. São detalhes, mas são importantes. A palavra, o texto vai dizendo que o rosto de Jesus se transfigura, suas vestes começam a resplandecer, e de repente, abre-se meio que um portal do céu ali no monte, e chega Elias e Moisés, e começam a estar com eles, e os discípulos, uau, Pedrão até sugere para Jesus, vamos ficar aqui, cara, põe uma tenda para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor, vamos ficar por aqui mesmo. E o texto diz assim, ele não sabia o que ele estava falando. Porque ali, queridos, ele meio que igualou Jesus a Moisés e Elias, e eles estavam diante do Deus vivo, do Deus encarnado ali, e ele não tinha um entendimento que ele estava diante de Deus. Enfim, vem uma nuvem, olha o tanto de milagre acontecendo. Vem uma nuvem, envolve eles, ficam atemorizados, e de dentro da nuvem sai uma voz do próprio Deus falando, esse é o meu filho, ouve ele, a ele que vocês têm que ouvir. Beleza, eles ficaram ali, queridos. Naquele monte estava representado ali, né? Representado não, era Moisés e Elias, mas pronto. Geração de Moisés, uma geração que mais viu milagres, Moisés, Elias e a geração dos apóstolos. 3 gerações que mais viram milagres e 3 gerações que mais pereceram por incredulidade. Geração de Moisés, quase toda a gente que saiu do Egito morreu no meio do deserto por causa de incredulidade. O milagre era diário, mas era diário. Geração de Elias, uma geração de apostasia, uma geração, o que é você ser apóstata? A geração dos apóstolos também, uma geração de pessoas que sabia quem era Deus, que via Deus, que sabia que aquele era o Deus certo, escolhia não seguir a Deus, gente, tiveram reis que colocaram ídolos dentro do templo. Salomão casou com mulheres que tinham outros deuses e deixou entrar na nação aquela idolatria. Ou seja, você ainda está me falando que a sua falta de incredulidade é por falta de milagre? Querida, a falta de se calhar, eu não vou te acusar, mas eu preciso que você faça uma reflexão dentro do seu coração. A sua falta de fé, a sua fé imatura pode ser que você se relaciona muito pouco com Deus. Está faltando relacionamento. Eu quero ver se você se relacionar com Ele, Ele não se mostrar a você. Eu quero ver você estar diariamente se relacionando com Ele, buscando Ele, e Ele não se mostrar a você, e a sua fé não amadurecer, impossível. Sabe, queridos, não adianta nada aqueles discípulos ficarem, é uma espiritualidade do êxtase, né? Como eu disse para vocês, hoje existem igrejas, entre aspas, porque não é igreja, lugares que se chamam de igreja, fabricando milagres. A espiritualidade do êxtase, mas sem entendimento. Fé para ver milagres, mas não entender quando Deus está face a face com você. Nos mínimos detalhes. Você perde os detalhes da vida, irmão, e sabe quando que você lembra dos detalhes que o Senhor faz na sua vida? Quando alguém do seu lado morre. Quando você vai no cemitério. Quando você vai no hospital. Quando você está passando
prova do caneco, aí você começa a ver. Quando você está na iminência de perder coisas, você começa a ver as maravilhas que o Senhor tem colocado na sua mão e você não tem dado valor. Mas você quer o show. Você quer o show. Você quer ouvir recadinho de papai toda... Irmão, eu me amarro. Amo que o Senhor fale comigo através de pessoas. Eu honro a vida da nossa irmã Célia. Aquela orava por mim. Tinha dias que eu entrava aqui na igreja carregada. E o Senhor usava aquela mulher de uma forma. Mas ela deixou substituta. Muito melhor que ela. E eu conto com as suas orações. Não tem coisa melhor do que você chegar e o Senhor usar alguém. E você saber que o Senhor no seu íntimo te ouviu. É maravilhoso. Mas isso não é a essência de Deus. Os milagres não são a essência de Deus, Arena. Jesus fazia os milagres para Ele mostrar que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Messias. Mas Ele, dentro dessa cena, Ele repreende a multidão e eu vou chegar lá. A questão é que no dia seguinte, Jesus desce do monte com seus 3 discípulos. Os 9 ficaram lá embaixo. Isso a gente já vê em Marcos. Marcos, capítulo... Meu Deus, gente, eu vou ter que operar meu olho logo. Sangue do cordeiro, nem o trenzinho aqui de baixo está servindo mais. Marcos 9. Não está na Bíblia não, tem que dar uma morada. E Marcos 9 ele já fala da mesma cena, queridos, de Jesus descendo do monte com os seus 3 discípulos e indo em encontro com os outros 9 que ficaram lá. E quando Jesus chega ao pé do monte, ele é interceptado por um pai aflito com o filho endemoniado, desde a infância. E a questão é que Jesus manda chamar um menino e ele cura aquele menino, aquela casta, que lá para o final ele fala que era uma casta, saiu daquele menino e ele é curado. E o povo e a multidão se maravilhou. E a multidão, oh! E sabe o que Jesus fala? Vê aí o verso 44. E parece que Jesus destoa da cena que está acontecendo. Eu confesso para você que eu demorei um tempo para entender esse verso. Porque parece que não tem nada a ver com a cena. Jesus desce e expulsa os demônios daquele miúdo. E ele fala assim, pessoal, presta atenção aqui um pouquinho comigo. Não é esse. Não, desculpa. Esse verso 44 é de Lucas 9, 44. Foi mal, foi erro meu. O 44 ainda é no Lucas 9, tá? Aí Jesus fala, todo mundo, ele não, peraí, presta atenção que eu tenho uma coisa aqui para falar para vocês. E Jesus fala para o povo, presta atenção, fixai nos vossos ouvintes, ou nos vossos ouvidos. Então Jesus exclamou, 44, não, está em Marcos, amigo, não, deixa eu ler aqui, é Lucas 9, eu sei que fui eu que fiz confusão, não tem problema, relaxa, vocês estão perdoados em nome de Jesus. Jesus fala, fixai nos ouvidos as seguintes palavras, no meio daquela multidão toda, porque o menino desde pequenininho, de infância, tem até estudiosos que dizem que essa infância falada no texto é desde a barriga, do ventre da mãe, que o menino era perturbado. Olha só, e ele depois de expulsar aquela casta de demônios, ele fala, presta atenção em mim, multidão, fixai os vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens.
Falou assim, mas parece que isso destoa do texto. Jesus está falando assim, ó, a minha essência, a essência do meu Pai, não é fazer milagres. A essência, a missão que eu vim fazer aqui, é salvar vocês dos vossos pecados. Essa é a minha missão. Olha para a cruz. Isso aqui, beleza, faz parte. Vai acontecer. Mas não se prendam nos milagres. Eu sou muito mais do que isso, diz o Senhor. Ei, geração de incrédulos, de fé imatura, viver com Cristo, vir à igreja, ir à sua célula é muito mais do que milagre. Ou você acha que existe maior milagre do que uma vida sendo entregue nas mãos do Senhor Jesus? Me diz um milagre maior do que um jovem decidir servir a Cristo. Eu quero que você me explique mais Deus do que uma vida sendo resgatada das mãos do diabo. Tem maior milagre do que esse, irmão? A essência do nosso Deus é essa. Mas tem gente que vem atrás do milagrinho. Não estou falando que ele não faz não, querido. Eu não estou falando que não é para você buscar. Busque. E ele vai fazer conforme a tua fé, conforme a tua busca, conforme a vontade dele. Amém? O quê? Não, mas não pare no milagre. Mas não pare no milagre, isso é perigoso. Cria-se uma fé imatura. Jesus afirma isso nessa frase, nesse verso. A minha missão maior, eu vou fazer na cruz. Fiquem atentos. Jesus estava falando naquela época, fiquem atentos, que vai chegar a hora de eu cumprir a minha missão. Sabe qual é a questão, Arena? Você pode participar de milagres, ver milagres e perecer, e não ser salvo. E a questão é que, aí agora eu vou para Marcos 9, que dá esse detalhe do texto que não dá em Lucas. Em Lucas, que eu já me perdi nos números aí, mas pronto. Marcos 9 dá esses detalhes, o texto de que na hora que Jesus desceu do monte com os outros 9 discípulos, e o pai chega até ele e fala assim, olha Jesus, meu filho, diz a situação do filho, e fala assim, eu levei o meu filho para os seus discípulos, mas eles nada puderam fazer. E o texto fala porque Jesus chega, quando ele desce, ele fala assim, estavam lá, por que os escribas estão discutindo? Os discípulos de Jesus estavam discutindo com os escribas. Os 9 que ficaram lá embaixo estavam discutindo com os religiosos, os inimigos da obra. Ei, religiosos são inimigos da obra. Enquanto eu e você estivermos discutindo com inimigos da obra, nós não vamos estar fazendo a obra. Você não foi chamado para discutir a obra, irmão. Você foi chamado para fazer a obra. Irmão, você não é um teólogo da obra. Você foi levantado como um trabalhador da obra. Irmão, o nosso chamado é para botar a mão no arado. Não é para ficar discutindo. Não. Porque enquanto você discute, o diabo age. Enquanto aquele povo estava discutindo, o menino ainda continuava endemoniado. E os discípulos sem poder. Aí eu te pergunto, sua espiritualidade é da discussão? Sua fé é cheia de entendimento? Eu acho maravilhoso. Isso é importante, querido, presta atenção, o conhecimento não é ruim. O ruim é que se você para no conhecimento, na palavra, na letra, a Bíblia fala que a letra mata. Porque a letra pura, sem amor, sem vivência e sem transformação, e que se dane que você sabe versículo de cor, se esse versículo não entrar em você e não muda a sua postura, de que vale? Ter as poesias mais lindas, vocês sabiam, né, que eu ia cantar essa? As harmonias mais, vale de nada. Esse é o perigo. Agora, uma boa discussão teológica, claro que é bom, necessário sim. Tem hora para isso, tem lugar.
pessoas certas para fazer. Não faça isso com qualquer pessoa, não, porque você vai ficar confuso. Muitas vezes a igreja precisa dessa parada, discutir teologia, recalcular camisa, massa. Mas a sua fé é baseada nisso, em discussões e sem poder? Por que que os discípulos perderam o poder de expulsar aquele demônio, aqueles demônios? Porque eles estavam entretidos em discussão. A palavra de Deus, o texto não diz detalhe, mas os escribas, eles estavam vigiando Jesus. Eles estavam doidos para matar Jesus. Eles queriam pegar uma unhazinha. Eles estavam ali, para acabar com a raça de Jesus, para provar que ele não era quem ele era, né? Muitas vezes eu e você paramos tudo para ficar perdendo tempo com esse tipo de gente. Ei, não permita que seu tempo seja roubado. Não permita perder o foco. Quer fazer a obra? Você tem perdido o foco. Quer fazer a obra? É trabalhar, irmão. Somos trabalhadores. Jesus não precisa de defensor. Precisa de trabalhador. O ID é trabalho. O ID é falar. O ID é fazer. Uma fé com discussão, mas sem poder. Aí depois disso tudo, os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele: por que, Jesus? Por que a gente não conseguiu expulsar? Por que a gente mesmo não conseguiu expulsar, libertar aquele menino? Jesus fala: aquilo ali tem casta que só com jejum e oração. Meu irmão, existe um processo, existe um caminhar, existe um preparo. Você precisa estar preparado para levar libertação aos cativos. Aí você se acha o cara, porque sabe meia dúzia de versículo de cor. O diabo vai rir na sua cara, irmão. Eu já vi isso. Ele já riu de mim. E riu com vontade. Ele faz isso. Ele sabe mais a Bíblia que nós todos juntos aqui. Precisa estar preparado. Você precisa se preparar para isso. E uma fé de êxtase, de milagres, mas sem entendimento. Uma fé de discussão, mas sem poder. Como está a sua fé? Jesus nos mostra uma espiritualidade de verdade. Ele, sendo quem era, sempre separava dias inteiros, 40 dias orando, jejuando, orando. Você está direto. Se você já leu a história de Jesus, você vê. E subiu no monte para orar. E foi para lá para orar e jejuar. Ele sempre orava e jejuava. Como é que está a sua vida de oração e jejum? Jesus obedeceu. Obediência, irmão. Obedeça a sua missão. Não é obedecer seu líder, irmão. Essa igreja não aceita líder que manda na vida de ninguém. Se estão fazendo isso com você, estão fazendo errado. Espalhe essa notícia. Ele pode sugerir. Ele pode te orientar. Ele deve te orientar, te ouvir. Contar a experiência dele. Mas mandar na sua vida, não. Decidir por você, não. Faz isso, não. Não. Agora sim, existe uma hierarquia dentro da igreja para a igreja funcionar. É organizacional, queridos, o inferno é organizado. Eu já preguei sobre isso, o bispo Marcelo já pregou sobre isso, pastorais, ele prega muito bem sobre isso. E nós não vamos ser organizados? Nós precisamos ser organizados. Mas não é para
a unção que está sobre mim inibir a sua vida. Não, se eu não te projeto, eu estou com algum problema como líder. Se as pessoas que estão debaixo de mim não crescem igual ou mais que eu estou com algum problema com a minha liderança, porque líder que tem medo de pessoas melhores que ele, não nasceu para ser líder, ou então tem que dar um tempo e ser tratado das emoções, porque isso não é saudável. Não é saudável. Obedeça a sua missão. Se o Senhor te deu um dom, use-o, porque vai ser cobrado. Eu preciso te alertar sobre isso, porque eu também vou ser cobrada disso. Se o Senhor te deu um dom, e você está escondendo, irmão, faz isso não. Espiritualidade que ora, que jejua, que obedece. E uma espiritualidade, Jesus mostra uma vida de poder. Uma vida de poder vinda do trono, do alto. Não é você, bobão. Não é você, não sou eu. Eu fico muito chateada quando ainda pessoas dentro da igreja, fulano que vai pregar, não senta aqui no culto para ouvir, vai lá para baixo para o café. Nós podemos e devemos ter as nossas preferências. Isso faz parte. Prefiro ouvir o bispo Marcelo, prefiro ouvir o pastor. Isso é gosto. Gosto, cada um tem o seu, ninguém se discute. Mas honra e educação é muito bem-vindo. Obrigada. Porque todo mundo um dia começou. Nem queira saber como é que foi o primeiro. Ainda bem, aleluia, que nós não temos vídeos do nosso começo aqui em Portugal, né, Marcelo? Você tem muita sorte, Marcelo. Não pelo que ele pregava, mas pelos outfits dele. Eu estou procurando umas fotos, mas, cara, antigamente a gente não tinha. Que coisa, né? A gente é velho. Nosso telefone não tinha foto. Eu tive um telefone com foto, o Gugu já era nascido. Ou com o Lucas ainda. Com o Lucas, né? Mas o Lucas era pequeno. Para você ver. Então, o nosso comecinho foi triste. E se você agradar todo mundo, tem alguma coisa estranha. Porque gosto não é unânime. Agora, você achar que tal pessoa não tem alguma coisa para acrescentar na sua vida, isso é arrogância, isso é ego, isso é tudo menos cristianismo. E você acha que você está me enganando. Você vem e fica lá embaixo. Isso é falta de respeito, irmão. Juro para você que hoje me deu vontade de começar o culto e descer. Vou lá embaixo. Juro, eu só não faço isso de descer agora lá por respeito a quem está aqui em cima. Pelo tempo de vocês. Porque eu queria olhar para quem está lá embaixo. Ou se é porque eu estou aqui, as pessoas estão, a maioria aqui. Não precisa fazer careta. Isso é falta de respeito. Sabe o que isso é? Sabe o que isso pode demonstrar? Autoestima baixa. Você se acha tão inferior que você não quer ouvir o outro, porque você acha que o outro é inferior, mas na verdade você que é inferior. E você sabe que você é inferior. Não estou falando, querido, de precisão, né? Como dizia minha avó, de precisão. Poxa, estou com um filho lá embaixo, claro, passando mal, óbvio. Aconteceu alguma coisa, é óbvio, né, queridos? Hello. É óbvio que pode acontecer. Eu estou lá trabalhando com as crianças, óbvio. Fiquei de olho ali porque eu vi um movimento suspeito. Claro, óbvio. Não estou falando disso. Estou falando de você achar que você não tem algo para receber com alguém que está aqui em cima. Vida de poder depende da sua busca. Afinal, Isaías diz, Jesus, quando fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ele foi ungido
assim como nós também recebemos essa unção ao recebermos o Espírito Santo para levar liberdade aos cativos, para levar vida a quem está morrendo. Não é buscar poder para te promover, buscar poder para você ter acesso, buscar poder para você aparecer. Não, queridos, é buscar poder para levar os cativos, levar liberdade aos cativos. Uma espiritualidade, uma fé madura. O vento sopra e você tem entendimento. Vem vento e você tem entendimento, você permanece. Você vê milagre, aquilo alegra seu coração, aquilo enche você, mas você não para nisso, porque você sabe que o maior do que os milagres é o final, é a salvação em Cristo Jesus. Você busca conhecimento, mas você não para perder tempo em discussões vãs, baratas, com inimigos das obras. Isso é que é o pior. Você parar para perder seu tempo com o inimigo da obra. Que obra é essa? A obra de Deus. A palavra diz que a fé sem obras é morta. Querido, você já parou para pensar que essa obra, antes de virar uma obra externa, ela precisa ser uma obra interna? Arena, para de fazer convívio, para de fazer célula, se for o caso, para de aceitar cargos dentro da igreja, gasta tempo para Jesus fazer obra no seu coração, mudar sua atitude, mudar sua língua, sua forma de falar, sua forma de ver o outro, passar a ver o outro maior que você. Você já parou para pensar que às vezes você tem feito na força do seu braço e por isso que você está se cansando, mas a obra que o Espírito Santo quer fazer é dentro de você primeiro. Essa obra não fica só dentro de você, meu irmão, ela vem para fora, ela vem, você faz, quando você é transformado por dentro, você olha na rua, você não consegue não atravessar a rua e ir lá levar libertação por um cativo. Quando a obra está dentro de você, você não consegue não ter uma célula, porque é muito pouco vir só sábado para a igreja, é muito pouco. Eu vejo pessoas assim, queridos, por mais que seja pouca gente, eu queria que fossem mais. Vejo pessoas fazendo células obrigadas. Não faz mais, irmão. Não faz mais, está feio. Jesus sabe, Ele conhece seu coração. Mas eu conheço pessoas que falam: bispo, eu queria ter mais um dia na semana para abrir mais uma célula, porque eu amo falar do meu Senhor. É isso, irmão, é essa obra que está dentro de você, ela vem para fora. Você não vem mais com essa cara de bunda para a igreja, você vem feliz, porque você sabe que você vai receber mais uma informação, e que você vai sair daqui com algo mais transformado, e que você vai conhecer alguém aqui que se calhar você vai cuidar dessa pessoa, sabe por quê? Por gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito por você. Essa é a obra. Fique em pé onde você está. É essa obra que eu quero profetizar no seu coração. Eu quero profetizar na sua vida, Arena, que essa obra que gera movimento, essa obra que gera frutos, sim, ela gera frutos. A palavra ainda diz que gera frutos que permanecem, aleluia. Nós queremos isso, hoje nós estamos vivendo. Você tem noção que hoje nós estamos aqui vivendo a história de frutos que permanecem de outros líderes, Bispo Robson, Bispo Henrique, Bispo Amara, aleluia. Nós somos parte desses frutos que eles geraram e que permaneceram. Daqui a 10 anos, seus frutos vão permanecer. Ei, para de vir aqui para ouvir histórias bonitinhas, ou um bom pregador
pastor Arthur arrebenta. Arrebenta. A gente tem líderes aqui que arrebentam. Eu babo nas pregações. É gostoso ouvir da palavra. Mas para de vir aqui só para você ser um fã de Jesus. Hoje, em nome de Jesus, deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Porque Ele não quer ser só seu Salvador. Ele quer ser seu Senhor, o seu dono. É Ele que manda em você, não é a igreja. Igreja somos nós. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. A noiva de Cristo. Que hoje possamos ser uma arena marcado. Eu vou falar uma coisa para você. Toda vez que eu pisar aqui nesse púlpito, nesse altar, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar que hoje seja um culto diferente. Porque eu creio nisso. Porque o Senhor é tão incrível, irmãos. O Senhor é tão incrível que basta você abrir a tua palavra, a palavra dele na tua casa, que ele fala com você. Ele se revela a você, a palavra dele é assim. Como não fazer, como não sentir algo novo e diferente em todos os cultos? Para de bater cartão, para. Que hoje seja uma arena diferente, que você entenda que os dias vindouros irão piorar espiritualmente, a palavra diz que o povo de Deus será enganado. Queridos, isso me assusta. Isso me assusta, porque eu sou povo de Deus. Eu não quero ser enganada. Agarra na palavra. Nós precisamos amadurecer a nossa fé para que os ventos batam e nós não nos percamos. Vem vento de um lado, vem doutrina doida de outro, e nós permaneçamos firmados na rocha. Eu vou ter que dar conta de muitos de vocês que estão de verdade comigo. Você vai ter que dar conta de muitos dos que estão com você na célula, dos que estão com você na equipa. Você já parou para pensar nisso? Que ao encontrar com o Senhor Jesus, Ele vai pedir para olhar as suas mãos. Ei, Bianca, mostre-me suas mãos. Isso é sério, igreja. E cada notícia que eu ouço, minha cabeça pira mais. Eu falo, Jesus está de pé. Meu Deus. Igreja, quem tem ouvido, ouça. Hoje, entrega a tua vida ao Senhor. Se você ainda não fez. Bispo, eu já fiz, então hoje resolva amadurecer e crescer na sua fé. Bispo, eu tenho crescido, eu esfriei. Hoje, em nome de Jesus, eu profetizo uma fogueira no teu primeiro amor. Que você volte ao seu primeiro amor, que você se lembre daquilo tudo que você viveu. Quando o Senhor te arrancou das garras do diabo, quando o Senhor te arrancou da enganação dos vícios, você achava que você era livre, mas você era atormentado. Quando você não conseguia dormir, e você ainda tem coragem. Você ainda tem coragem de deixar esse amor esfriar, igreja. Assim diz o Senhor, eu lhe dei a mão quando você estava caído no chão. Eu soprei o fôlego da vida quando você não tinha saída. Eu te dei um nome, eu te dei identidade. Eu refiz o seu coração quando os homens quebraram ele. Eu te chamei de meu filho quando o mundo te rejeitou. E você, igreja, ainda tem coragem de me desprezar, de deixar o fogo apagar? Hoje é noite de arrependimento.